Pois é, eu estou aqui ao meu lado, exatamente, Alessandra Maestrini, Mirna Rubim, com a peça O Som e a Sílaba. Aliás, peça de Miguel Falabella. Mirna, como é que começou essa ideia? Vocês já me disseram antes que começou aí ao longo de anos. Como é que começou isso? Bom, tudo começou quando eu estava dando aula para Miguel e a Alessandra, e Miguel chegou um pouquinho antes da hora e a Alessandra estava cantando. Então a Alessandra estava lá cacarejando nos píncaros dos agudos, porque ela é assim, ultra mega aguda, e Miguel virou e falou assim, mas o que você está fazendo? Fazendo macaquice na televisão em vez de estar ganhando em euro na Europa? Você tinha que cantar, todo mundo tem que conhecer essa voz lírica sua, e isso foi em 2008. E ele teve no coração o desejo de escrever. E aí, em 2016, ele me assistiu fazendo uma peça chamada Paradinha Cerebral, onde o ator com quem eu contracenava tinha realmente paralisia cerebral e cadeirante. E ele se inspirou naquela situação onde eu era uma apresentadora de TV, ele me transformou em professora e saiu dali já escrevendo a peça. Em 2017, nós ensaiamos e estreamos, sendo que Miguel tinha essa paixão pelo autismo e pelo savantismo, que é do que se trata a peça, há muitos anos. Ele tinha uma paixão que ele transformou em realidade e agora a Alessandra conta o resto para vocês. Agora, ainda conversando sobre essa questão do autismo, esses temas todos, como é que é juntar o autismo e aí também o musical? Como fazer isso? Quando você tem um gênio como Miguel Falabella trabalhando com você, escrevendo para você, dirigindo a gente, escrevendo para a gente, só assim é possível, porque a gente fala de autismo, a gente trabalha com ópera e mesmo assim é um espetáculo muito próximo. Por que eu digo mesmo assim? Porque a gente às vezes acha que são temas distantes, né? Quem é típico, quem é neurotípico, né? Teoricamente seríamos nós. Quando você fala assim, o autismo, você acha que é um tema distante, que você não vai entender. E o Miguel consegue, com a genialidade dele, com a cumplicidade dele, o humor cúmplice dele, trazer isso muito para perto, muito para próximo, por identificação. Então, o Miguel, como a Mirna bem colocou, se apaixonou pelo tema da síndrome de Asperger, ele se apaixonou pela pessoa do David Tammet, que ele conheceu através de livros, de filmes e tudo, e começou a pesquisar mais sobre a síndrome de Asperger. Pelo que a Mirna contou, um bom tempo elaborando isso, um bom tempo que sonhou com essa peça. Sim. E um assunto extremamente atual. Extremamente atual. A gente tem aí, né, o The Good Doctor está passando na televisão agora, a gente teve o Contador, aquele filme incrível, eu assisto a Typical no Netflix também, mas o Miguel já estava apaixonado por esse tema há muitos anos atrás. Como a Mina bem colocou, ele já estava embarcado nessa de falar sobre autismo há muito tempo atrás. A cada 60 crianças que nascem, uma é autista. Essa é a mesma proporção de ruivos. É muita gente. E diz que pelas descobertas é capaz que essa proporção seja maior ainda, porque a gente vai descobrindo como na síndrome de Asperger níveis muito mais leves de autismo, mas que também, quando a pessoa não sabe quem ela é, cria dificuldades, porque às vezes você tem uma pessoa que é inteligentíssima, super capaz, uma alma super generosa, mas que tem dificuldade no convívio social, por exemplo, de trocar olhar de olho no olho. Então, às vezes, o outro acha que ele está fechado em si mesmo, quando, na verdade, eu pedi para conhecer, para construir a personagem, eu pedi para conhecer a Júlia Balducci, que é uma jovem cineasta Asperger. E eu li o texto com ela, pedi para ela ler o texto comigo. A gente leu junto, se divertiu junto, riu junto, se emocionou junto. E aí eu perguntei para ela assim, você sente falta de alguma coisa? Você se identifica? Você se sente representada? Tem alguma coisa que você acha que te incomoda? Ela falou assim, posso te falar uma coisa? Bota para quebrar, porque vai ser um arraso. O que já é um sinal do quanto o tratamento dela fez bastante efeito, porque quando você é autista, a leitura que se tem da linguagem, às vezes, é muito literal. Então, o uso de expressões idiomáticas, às vezes, a pessoa não entende. Às vezes é uma pessoa inteligentíssima, com uma alma poética, como é a da Júlia, que inclusive influenciou no nosso cartaz, aquela frase, ouça a vida com outros olhos. A gente estava falando assim, poxa, a gente quer buscar um subtexto para o pessoal entender mais do que se trata o espetáculo. Será que veja a vida com outros olhos? Ou ouça a vida de uma outra maneira? Ela falou, por que não ouça a vida com outros sons? Não, veja a vida com outros sons.
Ela falou, veja a vida com outros sons, porque realmente é como é o espetáculo, que toca a gente com a ópera. As pessoas saem dizendo, eu era apaixonado por ópera e não sabia. Esse desafio, você está numa peça que reúne as duas coisas, Sim. mexe com a emoção Sim. dos dois sentidos. Sim. Como é que é esse desafio e essa satisfação, como você mesmo falou, de ter numa peça unicamente os dois sentimentos? A gente tem todos os sentimentos do mundo. A gente é uma montanha-russa de sentimentos, como diz Benjamin. Uma hora você está rindo e por dar risada vem a sua emoção. E agora da emoção você começa a rir, que são os momentos mais lindos da vida, né? É essa coisa gostosa que o Miguel gosta de fazer, de reunir amigos e aí falar com intimidade, tanto do tema que ele está falando, porque ele fala de dentro para fora, quanto da linguagem das pessoas que ele conhece tão bem, escreve para a gente, dirige a gente. Então, é pinto no lixo. E a plateia se sente assim com a gente também, brincando em família, num grupo de amigos. E só dá para você falar de temas sensíveis, com humor, sem ser desrespeitoso, sendo muito respeitoso e fazendo muito bem ao tema. A comunidade autista já se colocou muito grata ao espetáculo. Como é que dá para fazer isso? Através de um humor cúmplice. Então, esse espetáculo, que é muito divertido, é um humor do rir com, e não um humor do rir de. O que é muito importante também nesse momento... a dor do outro. É participando da dor do outro. Trazendo a identificação que se tem dessa dor de dentro de si para fora e aí abraçando o outro, que é uma coisa muito importante no momento atual político que a gente vive, em que o diferente é tratado como um inimigo. E nesse espetáculo fica muito claro que, na verdade, o diferente é só uma parte de nós que às vezes a gente está evitando enxergar e que quando enxerga nos faz sentir muito melhor. Bom, Mirna, agora falando do diferente, falando de amigos, como ela estava explicando, você é muito mais da área da música, você entende muito mais desse setor. Como é para você essa experiência de estar dividindo um palco, não só com a atriz, né, nessa história da comédia e tudo mais também, mas dentro de um tema muito profundo? O mais interessante que eu queria trazer é a questão da empatia. A empatia é tão ampla que existe empatia no nível musical, existe empatia no nível afetivo, existe empatia no nível teatral, porque é um ping-pong. A nossa relação no espetáculo é tão interessante que se a Alessandra está mais atacadinha, porque a gente é meio atacadinha, eu sou muito, eu seguro a minha bola, a gente é muito atacadinha. Então, se ela dá um plus a mais, né, como eu digo, se ela dá um nível mais alto na comédia ou na energia, eu subo. Se ela vai mais zen, eu desço. A gente tem uma empatia plena. E a questão do desenvolvimento teatral, a gente sempre, no início, ela falava, Mirna, você é muito boazinha, porque eu sou. Você, no início da peça, está muito boazinha, está muito Mirna, precisa ser um pouco mais ácida. Você, mas está difícil mais, Mirna. Aí a gente foi chegando num limite aí da minha acidez, da minha revolta de estar no final da minha carreira de saco cheio de uma porção de problemas familiares, que a Leonor está muito mal no início. Ainda chega essa menina com Asperger me pedindo ajuda, eu estou por aqui. E, no entanto, a gente vai cedendo com amor, com respeito. Vocês têm que ir para ver, né? Que eu estou só despertando uma certa curiosidade. A gente vai traçando uma história de troca, de cumplicidade, de empatia, de amorosidade, e é lindo. A gente faz isso há 3 anos e eu não me canso, maravilhoso. Tudo isso pode ser visto hoje no Teatro Arthur Azevedo, a partir de 9 horas da noite. Expectativa lá em cima. Exatamente, não percam, e os ingressos estão na... Ingresso digital, hoje à noite, 9, espetáculo único. Então é só hoje, tá? Só hoje. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela entrevista e um grande show e também uma conscientização para as pessoas que vão lá. Muito obrigada. A gente está esperando vocês. É hoje em O Som e a Sílaba, obra-prima de Miguel Falabella, hoje às 9 da noite, Teatro Arthur Azevedo. Ingressos na ingresso digital. Dado o recado, você é o convidado.